Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a este nosso curso de noções básicas de filosofia do direito. Qual que é o nosso intuito aqui? O nosso intuito é dar uma base, um arcabouço de conhecimento básico para que vocês não fiquem perdidos dentro da matéria filosofia do direito. Se vocês quiserem efetivamente estudar filosofia do direito, aí eu recomendo outro curso que estou montando também, de filosofia clássica do direito. Aí sim, aquele curso é dado a nós pensarmos profundamente acerca do direito, acerca das coisas do direito. Neste curso aqui, nós vamos tratar dos rudimentos básicos da filosofia do direito. Vamos pensar? Lógico que vamos pensar. Filosofia é pensamento, direito deveria ser pensamento também, ok? Vamos pensar, por óbvio, mas aqui as coisas serão um pouquinho menos profundas. Ou melhor, não serão quase nada profundas, tá? Ok? A gente vai somente na superfície da coisa. Vamos trazer nomes muito importantes para que vocês se utilizem não só desses nomes, mas se utilizem também e principalmente das ideias que estes nomes importantes na história do pensamento jurídico trouxeram. Pois bem, vamos começar então tentando desvendar a importância da filosofia para o direito. Para isso, nós temos que entender o que significa a filosofia. Filosofia é composta de dois termos gregos. Deixa-me ver aqui se está na caneta. Caneta. Deixa-me colocar na caneta aqui para começar a riscar. Adoro riscar. Philos significa amor. Um pedófilo, pedos, filos, pedos relacionado à criança, filos relacionado a amor. Um pedófilo é aquele que ama crianças, né? Filos é amor. E Sofia, nome lindo, se meu filho fosse menina, chamaria-se Sofia. Significa sabedoria. Pois bem, filosofia é, portanto, o amor à sabedoria. O filósofo, meus caros, ele não é um sábio. O filósofo é um amante da sabedoria. E, sendo amante da sabedoria, como nós, seres humanos, sempre buscamos aquilo que nós amamos, o amante da sabedoria, o filósofo, busca a sabedoria. Não é sábio. Busca a sabedoria. A partir do momento em que ele se torna sábio, ele deixa de ser filósofo. O sábio não é filósofo e o filósofo não é sábio. Ok? Pois bem, toda busca filosófica começa com perguntas. Toda busca, no geral, começa com perguntas. Quero buscar alguma coisa, vou começar perguntando. Desse modo, a filosofia pode ser compreendida como a arte de buscar por meio de perguntas. Buscar o quê? O conhecimento das coisas em profundidade. Filosofar é perguntar perguntas certas, na ordem certa, com o fim de conhecer a coisa em profundidade, conhecer a essência da coisa, conhecer a natureza da coisa. Então nós já podemos perceber que a filosofia do direito é o ramo do conhecimento humano que vai investigar o direito com a finalidade de conhecê-lo em profundidade, na sua essência, na sua natureza, no seu cerne. E de que forma a filosofia faz isso? Fazendo perguntas certas, na ordem certa, para que sejam respondidas. E quais seriam os principais objetos de estudo da filosofia do direito, ou seja, da filosofia aplicada ao direito? Bom, a primeira pergunta de todas, quando eu quero conhecer alguma coisa, é: esta coisa que eu quero conhecer existe de fato? Se a resposta for positiva, aí eu passo para a próxima pergunta. Então, no direito, tudo começa com a pergunta: o direito existe?
Será que o direito de fato existe? Ou será que ele é uma criação da nossa cabeça? Cadê o direito? Ele é palpável? Se eu pego, deixe-me ver aqui, este livro aqui, que inclusive recomendo, meu livro, Teoria Substancial do Direito. Quem gosta de filosofia do direito é uma boa pedida. Eu vejo este livro, eu toco neste livro, eu sinto o cheiro desse livro. Se eu lamber este livro, eu vou sentir um sabor. Não tem como eu dizer que este livro não existe. Ele se impõe, a realidade dele, a existência dele se impõe realmente para mim. Mas e o direito? Cadê o direito? Pega o direito. Coloca o direito aqui na frente. Né? Eu me lembro do Taizo Eka, era um monge, né? Era um candidato a monge, foi até Bodhidharma. Bodhidharma, né, simplesmente fingiu que ele não existia, ele ficou por dias lá, até um momento que ele não aguentava mais, ele cortou o braço quando o Bodhidharma estava saindo, aí jorrou sangue, Bodhidharma olhou aqui e falou, nossa, ele deve estar a sério aqui, está dando sangue para estar aqui, o que tu queres? Aí, quando o mestre se dirige ao candidato a discípulo, o candidato a discípulo se ajoelha e fala, mestre, eu não tenho paz na alma, apazigua a minha alma. E então Bodhidharma fala, claro, coloque sua alma aqui na frente que eu a apaziguarei. Taizo Eka fica embasbacado e fala, não consigo, mestre. E ele então responde, então sua alma já está apaziguada. Cadê o direito? Coloque o direito aqui na minha frente. Será que o direito não existe? Essa é uma questão de ordem filosófica, que a gente poderia se debruçar aqui e ficar nela muito tempo. Mas vamos partir de um outro pressuposto. Vamos partir do pressuposto de que os indícios fazem com que o direito possivelmente exista. Vamos aos indícios. Existem inúmeras faculdades de direito, ou seja, faculdades que estudam o direito. Existem inúmeras matérias que são consideradas matérias de direito. Existem regras que são regras de direito. Tudo isso junto faz com que nós tenhamos indícios de que o direito existe. Partamos do pressuposto, então, de que o direito existe. Se nós entendemos que o direito existe, afinal de contas, tudo aquilo que nós estudamos no nosso dia a dia, como profissionais do direito, é considerado direito. Se ele existe, partamos desse pressuposto inicialmente, nós passamos para a segunda pergunta. Quid sit? Se uma coisa existe, o que é essa coisa? Quid sit ius? O que raios é o direito? Nessa busca, nós percebemos que existe uma coisa que está intimamente ligada ao direito. Nós temos aqui o direito. E essa outra coisa aqui, o que é? A justiça. Direito é justiça? Direito é diferente de justiça? O que é justiça? Justiça existe, ansit. Se existe, o que é? Qual é a diferença do direito e da justiça? Percebam, são questões de ordem filosófica que nós enfrentamos no decorrer do nosso desenvolvimento como filósofos do direito. Se a justiça existe, ela é inseparável do direito, ou ela é separável do direito, enfim, todas essas coisas. E como se não bastasse, meus caros, como se não bastasse, existe ainda uma outra coisa que parece caminhar, se não caminhar junto, caminha bem pertinho do direito. Essa coisa... Opa, um momentinho... Moral. O que é a moral? A moral existe? Se sim, o que é a moral? Qual a relação da moral com o direito?
Tudo isso precisa ser estudado para que se chegue, então, àquilo que nós entendemos como que é estudar o direito. Esta sim é a terceira questão. Comodo sit, ou seja, de que modo sabemos que o direito existe, unsit. Conseguimos responder o que é o direito, quid sit. Ok, o direito existe, sabemos o que ele é, então, de que modo ele existe? Como ele se manifesta num determinado tempo, num determinado local, numa determinada sociedade? Então, veja, tudo aquilo que nós costumamos estudar como sendo direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, direito empresarial, direito de trabalho, processo de trabalho, etc, 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 tudo isso faz parte da resposta à terceira questão jus-filosófica. Comodo sit? De que modo? De que modo é o direito? De que modo o direito se manifesta no mundo? Então, meus caros, onde a filosofia do direito se foca? Obviamente, ela vai focar, principalmente neste primeiro momento, nas duas primeiras perguntas, mais especificamente na segunda pergunta: o que é o direito? E por quê? Por que precisamos responder a essa pergunta? Porque se nós não respondermos a essa segunda pergunta, as respostas da terceira pergunta, ou seja, como o direito se manifesta, elas se tornam sem base, sem fundamento. Meus caros, nós temos que entender, primeiro de tudo, se o direito existe e o que ele é. Se nós entendermos isso, o comodo sit, ou seja, de que modo a manifestação do direito, como se dá a manifestação do direito, essa terceira parte se torna extremamente intuitiva. E outra, se nós conseguirmos responder as duas primeiras perguntas, nós estaremos aptos a controlar a validade do como o direito se manifesta. Nós controlamos essa validade a partir do conhecimento do que seja o direito. O que eu quero dizer é que fica extremamente intuitivo controlar a validade de uma lei, de um dispositivo legal, de uma decisão judicial, a partir do conhecimento da natureza e da essência do direito. A ideia do estudo da filosofia do direito, portanto, meus caros, é proporcionar a nós, aplicadores do direito, ferramentas intelectuais úteis. E essas ferramentas, elas são adquiridas por meio do estudo dos mais diversos pensadores no decorrer da evolução do pensamento humano. O que vimos até aqui, meus caros, vamos lá. O que significa a filosofia, amor à sabedoria, como que a filosofia se chega ao direito e quais são os questionamentos primordiais, primeiros da filosofia do direito. Qual a importância? A importância que a filosofia do direito traz para nós, profissionais da área, é que ela nos oferece um ferramental intelectual útil para a solução de problemas da sociedade. Beleza? Vamos prosseguir. Comecemos então estudando quid ius. Quid sit ius, ou somente quid ius, o que é o direito? O conceito de direito vai variar de acordo com a perspectiva filosófica adotada. Nós vamos verificar isso aí no decorrer do nosso curso. Aqueles que entendem que o direito é um meio de controle social, eles entendem que a origem do direito está na liberdade. Liberdade de escolha do ser humano. Ou seja, o ser humano, apesar de estar submetido a leis biológicas, o ser humano possui certa liberdade de escolha. Assim, certas dificuldades naturais da vida do homem, quando elas se aliam a essa liberdade de escolha, faz com que o homem decida viver
em sociedade. Eu sozinho passo por muitas dificuldades. Eu, um conjunto de seres humanos, passo por menos dificuldades. Então eu decido, livremente, de acordo com o meu arbítrio, fazer parte de um contexto social. E a partir desse momento surge a necessidade de criação de regras de conduta social. É por isso que o Brocardo latino diz ubi societas ibi ius, ou seja, onde há a sociedade, há o direito. Se há sociedade, há direito, porque se há sociedade, há convivência, vivência conjunta, e se há vivência conjunta, é necessária regra. São necessárias regras para essa convivência conjunta. Essas regras são o direito per se. Além do direito, nós temos outras duas instituições muitíssimo importantes para o controle social, que são a moral e a religião. O que seria moral? Moral é o conjunto de regras, é o regramento, portanto, que é internalizado por um indivíduo que pertence a uma sociedade. Vou colocar em palavras bem simples. A sociedade é estabelecida, ela cria um conjunto de regras, esse conjunto de regras é conhecido como ética, ethos, e quando esse conjunto de regras, essa ética, é internalizada por cada um desses indivíduos pertencentes à sociedade, essa internalização, essa regra já interna, é chamada de moral. Ela é de conteúdo moral. Isso é moral, tá ok? Veja que moral, nós temos aqui uma moral que é lato sensu e uma moral que é stricto sensu. Qual que é a moral lato sensu? É a moral interna e a moral externa, chamada de ética. A moral stricto sensu é a moral interna, única e exclusivamente interna. E religião? Quid sit religião? O que é religião? A religião ela pode ser entendida como um apelo ao transcendente, ou seja, um apelo àquilo que não se explica, mas que de algum modo se faz presente e se torna obrigatório. A ideia de voluntas Dei, por exemplo, de vontade de Deus. Deus, com toda a sua força, tem a vontade de construir um universo. Ele constrói o universo. E esse universo que ele constrói é um universo escancaradamente necrofágico, ou seja, que se alimenta da morte. Todos nós, seres vivos, nos alimentamos de morte, da morte do outro ser. E por mais gostoso que seja se alimentar de outro ser morto, esse nosso prazer de nos alimentarmos não chega aos pés da dor que o outro ser sentiu para ser morto, para posteriormente ser comido. Parece existir um desbalanço aí. Será que tudo é realmente perfeito? Precisaríamos nós realmente sermos um universo de seres necrofágicos? Isso pode não fazer nenhum sentido para a mente humana e normalmente não faz. Mas isso é uma realidade. E se é uma realidade, então precisa ser aceita. O que vai fazer a religião? A realidade é essa, a voluntas Dei é essa, e se Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, nós estarmos pensando o contrário é que é a imperfeição, e a perfeição é a vontade de Deus, que é o universo necrofágico. A religião ela vai tratar desses aspectos transcendentais, não imanentes, ou seja, que não estão aqui, que transcendem até o nosso conhecimento. Bom, o que pretende o direito? O que pretende a moral? O que pretende a religião? O que pretendem essas três coisas? Essas três coisas pretendem uma única e mesma coisa. O controle social. Quer-se controlar cada indivíduo que escolheu viver em sociedade.
por meio de regras. Regras morais, regras religiosas e, por fim, regras jurídicas, regras do direito. O que diferencia essas instituições? O que diferencia o direito da moral e da religião? A diferença entre o direito e as outras duas é que o direito tem um caráter coercitivo. O direito é dotado de coerção, de capacidade de impor as suas vontades. Bom, o jurista Rudolf von Hering, famosíssimo Rudolf von Hering, eu devo ter alguma coisa dele aqui. Aqui, não, aqui. Esses aqui são meus livros de cabeceira. El Espírito del Derecho Romano, de Rudolf von Hering. Excelente obra, excelente obra. Recomendo fortemente àqueles que gostam de filosofia do direito. Bom, e Hering, este jus filósofo muito famoso, ele diz que a somatória entre as condições de vida e a coação estatal são o direito. Vamos analisar um pouco essa proposição. Nós temos um ser biológico. Um ser biológico que é biologicamente obrigado a certas coisas que são de ordem biológica natural. E nós temos, neste ser biológico, certas liberdades. Liberdades racionais. Liberdades que o conduzem para lá, para cá, para aqui e para acolá. E gozando dessa livre escolha, o indivíduo decide-se permanecer em sociedade. Nesta sociedade ele vai encontrar outros óbices, outras obrigações que não naturais, mas sociais. E essas obrigações são dotadas de coação. Coação estatal, ou seja, a força que a coletividade tem para impor as suas regras a cada um dos indivíduos pertencentes a essa mesma coletividade. A moral não impõe coação, mas a religião impõe. Mas a coação imposta pela religião é uma coação metafísica. Vamos lá. Nós temos 3 níveis de conhecimento humano. Nós temos o nível físico, nós temos o nível metafísico, metafísico, e nós temos o nível espiritual. O nível físico está relacionado à coação biológica. O nível metafísico está relacionado, além de outras coisas, à coação estatal. E o nível espiritual, que é comumente tratado de metafísico também, mas ele é o suprassumo do metafísico, percebamos nós aqui, ele está relacionado à religiosidade. Ele está relacionado à religiosidade. Então, a diferença entre o direito e a moral, vimos nós, é a existência de coação. Mas a diferença entre o direito e a religião é a existência de uma coação real. Real, palavrinha que vem de res. O que é res, pessoal? É coisa em latim. Vou colocar aqui porque está em latim. Res é coisa. O termo real vem de res, de coisa, aponta assim, portanto, para o mundo físico, para o mundo palpável, para o mundo verificável pelos 5 sentidos humanos. Tanto o direito quanto a moral e a religião impõem sanções. A diferença do direito é que as suas sanções são externas,
institucionalizadas. As sanções morais são internas, de ordem moral interna. As sanções religiosas, elas são externas, mas elas são metafísicas, espirituais, para ser mais exato. Mas o direito, apesar de operar no nível metafísico, sanciona no nível físico. A sanção do direito é externa, é institucionalizada. E pela sanção ser externa, a sanção do direito tem como marca própria a força física, ou seja, a vis absoluta. Hoje em dia, o Estado é o único detentor do monopólio dessa vis absoluta, dessa força física. Mas existem normas jurídicas que não possuem coação. Ou seja, elas não possuem força física envolvida, mas ainda assim elas não deixam de ser normas jurídicas. Aí nós temos aí o segundo filósofo que vamos estudar, Herbert Hart. Hart faz uma distinção entre essas duas normas. Ele chama de normas primárias as normas que são sancionatórias. Sancionatórias. Um momentinho. Pronto, voltamos. E ele chama de normas secundárias aquelas normas que não têm um conteúdo coercitivo, como as primárias, as sancionatórias, conteúdo que obriga as pessoas, mas sim normas que dizem respeito ao direito e à aplicação do direito. Aplicação do direito. As normas secundárias seriam, então, regras sobre as regras, porque elas organizam o funcionamento do direito. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal é uma norma primária ou uma norma secundária? Obviamente que ele é uma norma primária, porque ele é uma norma sancionatória que estipula uma sanção, uma pena de 6 a 20 anos para aquele que mata alguém. Já o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, diz o que este dispositivo constitucional? Ele determina que é vedada a edição de medidas provisórias em matéria relativa a direito penal, processual penal, etc. Ele é uma norma, portanto, secundária. Ele não está falando que existe uma pena, ele está falando como funciona o direito. Então, ele é uma norma secundária. Norma primária é a norma sancionatória, uma norma punitiva, uma norma que vai ofertar uma sanção para aquele que descumpri-la. A norma secundária vai dizer como o direito funciona. Ficou bem claro? Muito simples, né? Essa distinção. Pois bem, o Hart ainda subdivide as normas secundárias em normas de reconhecimento, normas de modificação e normas de julgamento. As normas de reconhecimento são aquelas normas que reconhecem determinados poderes aos legisladores, para que eles possam elaborar as leis. Então, uma norma secundária de reconhecimento vai dar poder, reconhece poder de algumas pessoas para elaborar normas. Já as normas de modificação são aquelas que reconhecem a capacidade, também dá poder, igualmente dá poder. Reconhece, dá poder, dá capacidade para determinadas pessoas modificarem as leis que já existem. E por fim nós temos as normas de julgamento, que são as normas que vão dar poder para certas pessoas, para certos indivíduos, julgarem os casos concretos de acordo com as leis. Aqui nós estamos falando do famigerado poder judiciário. Normas que dão poder a determinados indivíduos e a união desses poderes individuais
conhecido como Poder Judiciário, um dos 3 poderes da nossa República Brasileira. Então vamos recapitular essa ideia de Herbert Hart, porque isso costuma ser bastante citado por aí. Inclusive cai bastante em provas, né? Herbert Hart divide as normas em primárias e secundárias. Primárias são as normas coercitivas, ou seja, que têm caráter sancionatório, caráter de aplicar uma sanção. E as normas secundárias são as normas que tratam das normas. São as normas que tratam das normas. E elas são subdivididas em normas de reconhecimento, dão poder para que determinados indivíduos façam as leis. Normas de modificação, ou seja, dão poder para que certos indivíduos modifiquem as leis. E normas de julgamento, ou seja, normas que dão poder para que certas pessoas julguem o caso concreto de acordo com as leis. Muito bem, esta aula termina por aqui. Foi uma bela introdução e nós continuaremos a partir deste ponto na próxima aula. Temos muita coisa a ver pela frente ainda. Espero vocês lá. Tchau, tchau.